Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro, né? Já estamos aí caminhando no mês de novembro, quase a um mês das nossas últimas avaliações. Lembrando a vocês, que eu falei que eu ia falar todos os dias, que esse mês é o mês da consciência negra, em que a gente tem que trabalhar a nossa mente para evitar mesmo, né, para mudar o nosso comportamento com relação às pessoas que são descendentes de negros, que no final das contas todos nós somos, né? Até ontem eu fiz um agradecimento aos meus ancestrais africanos que tanta contribuição deram para a humanidade. E a gente tem que reconhecer isso e também reconhecer que os negros foram muito prejudicados, são até hoje muito prejudicados e que a sociedade precisa mudar isso, certo? A história de Martin Luther King já está na hora do conto lá na plataforma de português. Se você quer conhecer a história de Martin Luther King, ouça a história que conta a biografia da vida dele, que está na plataforma na hora do conto 6, tá? Tá lá na plataforma de português. Bom, hoje a gente vai ter 3 aulas: ciências, geografia e português. Todas elas eu vou colocar o gabarito da aula passada na plataforma para que o vídeo fique mais curto, certo? Então a gente vai começar com a aula de ciências, no livro C3, página 119, combinado? A gente até agora viu as doenças causadas por bactérias e as doenças causadas por vírus. Até falamos da Covid, né? E de várias outras doenças que são causadas e que são tão graves quanto a Covid, certo? Agora a gente vai falar de doenças causadas pelos protozoários. Eu até falei para vocês quando a gente estudou os protozoários que tinha lá a foto do paramécio, que é um protozoário que vive nas poças d'água e que é muito tranquilo, que não transmite doença para ninguém. Mas existem protozoários que transmitem doenças, que são causadores de doenças. Então vamos lá. Muitas espécies, eu estou na página 119, tá? Muitas espécies de protozoários são parasitas, ou seja, eles se colocam, né, junto com outro ser vivo para poder usar a energia desse ser vivo. E podem provocar doenças graves, como a leishmaniose, a doença de Chagas e a malária. A leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário do grupo Leishmania, transmitida pela picada de um mosquito conhecido como birigui ou mosquito palha. Ao picar pessoas ou animais infectados, a leishmaniose é uma doença muito comum em cachorros, tá? A fêmea do inseto suga os protozoários com o sangue. Quando ela pica uma outra pessoa ou um animal sadio, injeta a saliva que contém a substância anticoagulante e também os protozoários. Uma vez no organismo do seu hospedeiro, os protozoários atingem a pele e alguns órgãos, causando lesões graves. Então, anticoagulante, tem aí o glossário, né, que o mosquito tem na saliva uma substância anticoagulante que impede a hemorragia, né, impede o vazamento de sangue do lugar onde ele pica, mas também tem o protozoário se ele estiver contaminado, certo? O processo da leishmaniose é mais ou menos parecido com o processo da dengue. O mosquito não fica doente, mas leva a doença. Ele é o vetor, né, que a gente chama. Então aqui vai mostrar os sintomas no homem e os sintomas no cão. Então, no homem, o ser humano pode ter febre, aumento de volume do fígado e do baço, emagrecimento, problemas cardíacos e circulatórios, desânimo, apatia e palidez. No cachorro, emagrecimento, feridas na pele, nas costas, no focinho, nas orelhas, lesões em certas partes do olho, unhas crescidas, aumento do volume do fígado e do baço, apatia e desânimo, certo?
os cachorros já tomam uma vacina para leishmaniose, né? O homem, não, eu acredito que não há vacina para o homem. Então vamos lá, não tenho certeza não, mas eu acho que não há vacina para o homem. E aí vocês vão responder essas duas questões, sendo que eu já falei sobre isso, né? Então, ele pergunta qual uma outra doença também transmitida por mosquito e duas medidas para evitar leishmaniose. Então, eu acabei de falar, para o cachorro existe a vacina, para o homem não existe a vacina. Então, o que a gente tem que evitar? O mosquito. Né? Nesse caso não é o Aedes aegypti, é o mosquito palha, normalmente encontrado em áreas de floresta. Não é muito comum em cidades, mas, na dúvida, é melhor evitar ser picado por mosquitos. Então vamos lá. Campanha contra a leishmaniose. Essa atividade deve ser realizada com o seu grupo de estudos. Não vai dar para fazer essa atividade, gente. Por quê? Porque ele pede para a gente procurar o posto de saúde da cidade ou do bairro para saber quantos casos e tudo. A gente não vai poder fazer isso, né? Então a gente vai pular essa parte e vamos para a doença de Chagas, tá? Infelizmente a gente não vai ter como fazer essa pesquisa. Isso aqui é uma pesquisa de campo, né? A gente não vai ter como fazer porque pela situação de pandemia, a gente não pode sair para ficar indo no posto de saúde e, sinceramente, o posto de saúde está mais preocupado com os casos de Covid do que com os casos de leishmaniose, tá? Então, vamos lá. A doença de Chagas, amebíase e malária. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que é transmitido pelas fezes de um inseto infectado. Esse inseto, conhecido como barbeiro, vive em regiões rurais e pode ser encontrado em construções humanas nessas regiões, especialmente nas frestas das casas de pau a pique. Casas de pau a pique são casas que são formadas de madeira e barro, argila. Então ficam umas frestinhas e o barbeiro costuma se esconder ali, tá? Quando pica o ser humano, o barbeiro defeca no local da picada. Então, quando ele pica, ele faz um cocôzinho também. Só que é tudo muito pequenininho. Ao coçar o lugar, a pessoa causa uma pequena ferida e, ao mesmo tempo, insere as fezes do inseto no seu organismo por meio dela. Os protozoários causadores da doença, que estão nas fezes do inseto, entram na corrente sanguínea e chegam aos músculos, principalmente ao coração. O cientista brasileiro Carlos Chagas foi quem descobriu o protozoário causador da doença, o inseto transmissor e também os sintomas dessa doença, que são febre, mal-estar, inchaço de um olho, inchaço e vermelhidão no local da picada do barbeiro, problemas cardíacos e problemas com a digestão. A pessoa que tem doenças de Chagas, às vezes chega ao ponto de precisar usar um marca-passo, ou seja, um aparelho que faz com que o coração continue batendo, tá? É uma doença muito séria. É mais comum no interior, mas não quer dizer que não exista nenhum barbeiro na cidade. Então, quando a gente visualizar um bichinho parecido com esse aqui, a gente tem que matar ele bem rápido e verificar se ele não picou, né? Limpar o lugar, não coçar, certo? Então, aí vocês vão responder 1 e o 2 de acordo com o texto. Vamos para a página 122 falar sobre amebíase. Amebíase é uma doença causada por um protozoário que se locomove por meio de pseudópodes, ou sejam, falsos pés, né? Denominado entamoeba histólica, essa doença afeta o sistema digestório. O protozoário vive no intestino e forma cistos. Aí aqui você vai ter a explicação do que é um cisto, tá? Que são eliminados pelas fezes e podem contaminar o solo, a água e os alimentos, principalmente aqueles consumidos crus,
Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e limpar muito bem as verduras e os legumes que se come cru, né? Tem que lavar, tem que colocar de molho no hipoclorito para poder matar todos esses micro-organismos, certo? Se a amebíase não for tratada no início, o estômago, o intestino, o fígado e os pulmões podem ser danificados. Essa doença ocorre principalmente em ambientes que não há água tratada, nem rede de coleta de esgoto. Para saber se a pessoa tem a doença, é feito exame de fezes. Para evitar a doença, é importante que tenhamos alguns hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão após usar o banheiro e antes de pegar os alimentos, lavar frutas e verduras antes de comê-las e beber água filtrada ou fervida. Por isso, a grande preocupação que nós temos com relação a esse problema da água no rio, né? Porque o governo fala que o gosto e o cheiro da água estranho é devido à geosmina. Só que a geosmina é uma microalga ou é uma substância que é eliminada por uma microalga, uma coisa assim. Só que essa microalga, ela se alimenta de esgoto. Então, se tem geosmina, é porque tem esgoto na água, né? E esgoto não tratado, jogado na água que nós estamos consumindo. Então, a amebíase é um dos riscos que nós corremos se nós bebermos a água não tratada, tá certo? Por isso a nossa preocupação, e no início do ano compramos tanta água mineral e pelo jeito agora no final do ano vamos ter que fazer a mesma coisa. Porque ontem passou até no jornal, anteontem passou no Fantástico, não, no jornal mesmo, que era feriado. Passou no jornal que o helicóptero sobrevoou o Rio Guandu e as coisas continuam iguais, cheio de geosmina, não dá nem para ver a água do rio, né? De tanta planta que tem em cima. Então, provavelmente teremos o mesmo problema. A malária, então vamos falar agora da malária, que também é uma doença causada por um protozoário denominado plasmódio e é transmitida pela picada de um mosquito conhecido como mosquito prego. O inseto fica infectado ao sugar o sangue de pessoas doentes. Também ele é o vetor, né? Quando a fêmea do mosquito pica uma pessoa sadia, injeta saliva, que contém a substância anticoagulante e com ela formas contaminantes do protozoário. Essa doença causa anemia, enfraquecimento geral, lesões graves em vários órgãos do corpo, além de febres e calafrios. A malária pode ser prevenida e curada. A doença atinge atualmente pelo menos 250 milhões de pessoas em todo o mundo, mas especialmente a população de países em desenvolvimento e de clima tropical como o Brasil. A malária é uma doença muito comum na região norte do Brasil, porque esse mosquito prego, ele também é um mosquito que se desenvolve muito em florestas, certo? Então, a região norte, como está dentro, né, praticamente da floresta amazônica, é muito comum os casos de malária. Eu tenho uma prima que trabalha no Acre, que é médica, e falou que são muitos casos de malária, muitos mesmo, né? Então, pode ser tratada. Geralmente ela é tratada com a famosa hidroxicloroquina, que falaram tanto agora do Covid, né? A malária é uma das doenças tratadas por esse remédio. Pode ser curada, mas também pode ficar muito grave se não for tratada, certo? Então aí a gente também tem aí duas questõezinhas sobre a malária, ok? Muito bem. Aí nós estamos chegando ao final do livro 3. Então eu vou querer que vocês façam, parece que vai ser muita coisa, mas a gente só vai ter aula de ciências agora novamente só na semana que vem. Então eu quero que vocês façam o para casa, o ponto de chegada e leiam aqui o textinho do Hora de Praticar e façam o Hora de Praticar também, que é rapidinho, tá? Então, que é aquele que só marca pontinho. Então, vamos terminar hoje não, semana que vem, quando a gente corrigir, o livro C3 e na próxima aula a gente começa o C4, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco na aula de Geografia.